Olá pessoal, tudo bom? O YouTube me sacaneou, como ele já fez outras vezes, e ele não faz somente comigo, ele faz com outros produtores de conteúdo. Você grava um vídeo maravilhosamente perfeito, sem nenhum problema. Você sobe a porra do vídeo no seu canal. A hora que você sobe, ele distorce. A imagem fica em câmera rápida e o áudio fica normal. Você apaga aquela porra, sobe o vídeo de novo, dá o mesmo problema. Então, assim, de alguma maneira ele fode o seu vídeo, mesmo que o seu vídeo seja perfeito, esteja perfeito em modo local. Não tem jeito. Assim, toda vez que você mandar o mesmo vídeo para o YouTube, ele vai causar exatamente o mesmo problema. Então, infelizmente, não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é regravar o vídeo. Como esse é um vídeo curto, que eu vou ler um conto para vocês, então é só leitura de um conto, então eu estou regravando e vou subir esse vídeo no canal. Se fosse um vídeo de análise que eu tivesse feito 1 hora, 40 minutos, eu não ia regravar, ia ficar do jeito que estava e pronto. Porque vai se fuder, né? Paciência tem limite. Você faz um trabalho de análise de 30, 40 minutos, às vezes 1 hora, sobe o vídeo e o YouTube te fode o negócio. O vídeo está perfeito, você assiste localmente, está perfeito, você sobe e o YouTube caga no vídeo. Que porra é essa? Bom, enfim. Como hoje eu vou ler um conto para vocês, então tudo bem, eu vou reler e não tem problema. Eu refaço o vídeo. Então vamos lá, que um vídeo é curto hoje. Eu vou, eu vou, é, eu vou ler um conto para vocês chamado Ovelha Negra. Ele foi extraído do livro Um General na Biblioteca de 2010. Esse conto é do Ítalo Calvino, um autor que nasceu em Cuba, mas foi muito criança para a Itália e pertence à literatura italiana. É um dos grandes mestres da do caramba da literatura fantástica. Alguns chamam de literatura mágica, alguns chamam de literatura fantástica, enfim. É um ramo que o Garcia Marques escreveu, o Julio Cortázar escreveu, o Borges escreveu, Murilo Rubião foi o precursor no Brasil, o Moacir Clear escreveu, o J.J. Veiga escreveu, enfim. É um ramo principalmente das Américas, né? Da América Latina principalmente. E o Ítalo Calvino é um dos grandes mestres desse tipo de literatura. O que é o realismo mágico, o realismo fantástico? É quando você mistura a narrativa com elementos fantásticos, elementos que assim, elementos que não fazem sentido dentro daquela. Você coloca um elemento que não faz sentido racionalmente. Então, isso seria literatura fantástica. Bom, esse conto é bem curto, eu vou ler para vocês porque eu acho ele muito interessante. Eu tinha ele. Tradução Aníbal Bessa, essa tradução que eu estou lendo. Então vamos lá. Era uma vez um país onde todos eram ladrões. À noite, cada um dos habitantes saía com um gazoar e uma lanterna. Gazoar é um instrumento de ladrão para forçar a fechadura. E uma lanterna para ir saquear a casa de um vizinho. Ao regressar de madrugada, carregado, encontrava sua casa saqueada. E todos viviam em concórdia e sem briga, porque um roubava do outro e este a outro, e assim sucessivamente até chegar ao último, que roubava o primeiro. Nesse país, o comércio só se praticava de forma suspeita com corrupção, tanto por parte de quem vendia como de quem comprava. O governo era uma associação criada para delinquir em prejuízo dos súditos. E por seu lado, os súditos só pensavam em fraudar o governo. A vida transcorria sem tropeços e não havia nem ricos nem pobres. Esse conto não é da literatura fantástica, hein? Esse conto quase uma crônica do Brasil e de outros países onde o culto da corrupção e da bandidagem impera. Vamos lá, de novo, continuando. Não se sabe como apareceu no país um homem honrado. À noite, em lugar de sair com a bolsa e a lanterna, ficava em casa fumando e lendo romances. Chegavam os ladrões, viam a luz acesa e não subiam.
Isso durou um tempo. Depois o fizeram entender que se ele queria viver sem fazer nada, não era uma boa razão para não deixar fazer aos demais. Cada noite que passava em casa era uma família que não comia no dia seguinte. É um conto onde assim a ironia está presente o tempo todo. Ele faz uma crítica da sociedade, de uma sociedade corrupta, com humor. Diante destas razões, o homem honrado não podia ir contra. Também ele começou a sair pela noite para regressar para casa, mas não ia roubar. Era honrado. Não havia nada que fazer. Ia até a ponte, ficava olhando a água passar, voltava para casa e a encontrava roubada. Em menos de uma semana, o homem honrado ficou sem um centavo, sem ter o que comer e com a casa vazia. Mas até aí não havia nada a dizer, porque era culpa sua. O mal era que com esse modo de proceder nascia uma grande desordem, porque ele se deixava roubar e no entanto não roubava ninguém. De modo que havia alguém que ao regressar encontrava sua casa intacta, a casa que ele deveria ter assaltado. Certo tempo depois, os que não eram roubados chegaram a ser mais ricos que os outros e não quiseram continuar roubando. Por outro lado, os que iam roubar a casa do homem honrado a encontravam sempre vazia, de modo que voltavam sem nada, pobres. Entretanto, os que ficaram ricos se acostumaram também a ir até a ponte à noite para ver a água correr. Isso aumentou a confusão, porque acabou que muitos outros ficaram ricos e muitos outros ficaram pobres. Mas os ricos viram que, indo de noite à ponte, em pouco tempo voltariam a ser pobres e pensaram: paguemos os pobres para que eles saiam roubando por nossa conta. Foram firmados contratos, se estabeleceram os salários, as porcentagens. Naturalmente continuavam ladrões e tratavam de enganar-se uns aos outros. Mas, como só há de suceder, os ricos se faziam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Havia ricos tão ricos que já não tinham necessidade de roubar ou de fazer roubar para seguir sendo ricos. Mas se deixavam de roubar, voltavam a ser pobres, porque os pobres lhe roubavam. Então, pagaram aos mais pobres dos pobres para defendê-los dos outros pobres suas próprias casas, e assim foi como instituíram a polícia e construíram os cárceres. Poucos anos depois do advento do homem honrado, já não se falava de roubar ou ser roubado, mas de ricos e pobres. E, no entanto, todos continuavam sendo ladrões. Honrado só havia existido aquele fulano, e não demorou a morrer de fome. Esse é o conto. Esse é o conto Ovelha Negra, do Ítalo Calvino. Bom, ele tem uma mensagem bastante clara, bastante objetiva, então, fora os comentários que eu já fiz no conto, não vou acrescentar mais nada. Vocês interpretem da maneira que vocês acharem melhor, certo? Então hoje é coisa curta, então ficamos por aqui. Hoje é só uma leitura de contos. Se vocês gostaram desse quadro, vamos dizer assim, de leitura de contos curtos, é evidente que tem que ser contos curtos, né? Eu não vou ficar lendo meia hora aqui, tem que ser coisa curta. Se vocês gostaram, eu tenho muitos livros de contos, então eu posso ler contos esporádicos aqui para vocês, contos interessantes, esporádicos. Quem sabe vocês ouvindo um conto de um determinado autor estimulem vocês a procurarem mais livros desse autor, ou procurarem ler livros desse autor, se é que não conhecem ou não leram, tá certo? Então uma saudação e até a próxima.